bem-vindo à nossa aula de hoje. Meu nome é Michele Zukovski, eu sou psicóloga, mestre e especialista em educação e trabalho no Instituto Recriar Vidas. Hoje nós veremos sobre como os fatores biopsicossociais estão envolvidos e influenciam o consumo de drogas. Mas, antes de nos aprofundarmos, nós temos que entender o que são fatores biopsicossociais. Acho que só pela palavra já dá pra gente ter uma noção. Mas vamos olhar com mais cuidado? Bem, se nós separarmos, nós vamos ver que o bio tem a ver com o biológico. São as variantes biológicas herdadas. O psicológico está representado pelo psico. É a nossa forma de pensar, nossos comportamentos, nossos sentimentos. E o social representa a sociedade. São pessoas, culturas, convívios, organizações e relações, ou seja, tudo que nos cerca. Esses três fatores estão presentes na nossa vida desde o primeiro momento, desde que nós somos gerados, e todos eles influenciam a nossa forma de viver. Por exemplo, o biológico, a gente tem as características físicas, de personalidade e predisposição para doenças. No psicológico, como nós nos sentimos em determinadas situações, como que eu aprendo, os processos cognitivos. E na parte da sociedade, nós temos um tchan da questão, que são os valores éticos e culturais de certo e errado. É tudo que a nossa sociedade em que nós vivemos nos coloca sobre como nós devemos agir. E tudo isso está relacionado à chave da educação, que é o quê? O desenvolvimento humano. Quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós falamos de diversas teorias. E se eu fosse detalhar cada uma delas para vocês, nós ficaríamos horas conversando. Mas, em resumo, as teorias se dividem por fases, conceitos de mediação, desenvolvimento pelo afeto, por condicionamento e pelos scores, que são a pontuação. As pontuações que nós vemos se a pessoa está ali de acordo com a faixa etária dela. Precisa ser incentivado mais a atenção, mais a memória, não está tão madura cognitivamente. Tudo isso nós vemos através de testagem. No entanto, todas essas teorias concordam em três pontos principais. O desenvolvimento é um processo pelo qual novas formas de organização surgem com base em organizações anteriores. Ou seja, eu passo por um processo organizativo e a partir disso estou pronta para o próximo. É uma transformação sucessiva, permanente e estrutural baseada na interação entre um organismo e o ambiente. Não tem como ter desenvolvimento se não tem relação do organismo com o ambiente. E não existe um retrocesso no desenvolvimento. Às vezes, quando a gente tem um segundo filho, a gente fala, meu filho regrediu de fase. Relaxa, ele não regrediu. Ele apenas está repetindo comportamentos que ele já tinha, porque ele vê o bebê mais novo fazendo. E pensa, se eu voltar a fazer isso, eu vou voltar a ter mais atenção dos meus pais. E o terceiro ponto é multifatorial, o que faz com que seja totalmente individual e sem resultados uniformes. Guarde essa frase. Não existe receita de bolo para o ser humano. Cada ser humano é de um jeito, cada ser humano é especial. Eu posso criar 2, 3 filhos na mesma casa, com os mesmos princípios e as mesmas regras, e ainda assim, cada um deles vai sair diferente, porque cada um absorve o mundo, o meio, de uma forma única. No entanto, todas essas teorias nos ajudam a compreender melhor como cada um de nós foi e ainda é formado. Nós estamos em constante formação, em constante mutação. Não é porque eu cresci que eu não posso mais mudar. Não vamos ter a síndrome de Gabriela, né? Vamos sempre entender que devemos estar em constante evolução. Cada momento da nossa vida exige uma adaptabilidade. E essa adaptabilidade é uma evolução. Dentro de todos esses conceitos, como eu falei, biopsicossociais, nós vamos começar pelo bio. E no conceito biológico, nós já sabemos, temos traços genéticos, temos traços de personalidade, temos predisposições a doenças, e entra essa palavrinha um pouco difícil, mas muito especial, epigenética. O que é epigenética? A epigenética é um conceito das teorias do neurodesenvolvimento e diz o quê?
corresponde à alteração na expressão de um gene, ou seja, há uma modificação dos efeitos produzidos no organismo a partir da ativação desse gene. Mas como que é então que ocorre essa modificação? Essa alteração seria resultado da ação de agentes externos, ou seja, o ambiente, sobre a expressão mais significativa ou menos significativa desse gene. A interação do ambiente conosco influencia como os nossos genes vão se apresentar. Vamos colocar assim. Vou dar um exemplo pessoal. Recentemente fiz um exame genético e descobri que eu tenho predisposição a ter diabetes. No entanto, eu não desenvolvi diabetes. Por quê? Porque o ambiente em que eu fui criada me levou a ter hábitos que não favorecessem o desenvolvimento da diabetes. Epigenética. O ambiente influenciou a expressão do meu gene. Esse conceito está dentro do nosso desenvolvimento biológico, mais especificamente na perspectiva do neurodesenvolvimento. Esse considera a continuidade dos fenômenos patológicos mentais e suas conexões entre experiências na infância e na adolescência. Ou seja, as minhas experiências na infância e na adolescência vão influenciar como eu vou desenvolver patologias no decorrer da minha vida. E às vezes elas só se apresentam na vida adulta. E dentro dessas patologias, nós podemos considerar o quê? O vício em drogas. Temos pessoas que têm uma predisposição genética para o vício em drogas. E se elas convivem em um ambiente que favorece a busca e a utilização de drogas lícitas ou ilícitas, provavelmente elas podem desenvolver um vício nas drogas. Em geral, essa tese considera que a vulnerabilidade aos transtornos psiquiátricos surge a partir da exposição a fatores ambientais durante períodos críticos do desenvolvimento do cérebro. E aí nós temos dois períodos críticos principais do nosso neurodesenvolvimento. Os primeiros anos após o nascimento e na adolescência. Nesses dois momentos, nós temos um processo de refinamento e desenvolvimento que resulta em marcas por toda a vida. Mas eu vou focar um pouquinho na adolescência. Por quê? Apesar de termos crianças que fazem a utilização de drogas, nós sabemos que a busca maior está entre os adolescentes. E temos fatores biológicos, sociais e psicológicos que influenciam essa busca principal na adolescência. Vou começar com os 3 lutos da adolescência. Tenho certeza que você já ouviu essa teoria. O primeiro é o luto pelo corpo infantil. O adolescente entra em conflito ao ver as mudanças do seu corpo. Como lidar com isso? Agora eu não posso mais sair sem sutiã ou sair sem passar desodorante, tem pelos me incomodando. Segundo, o luto pela identidade e funcionamento infantil. A gente brinca que adolescente não sabe se é criança ou se é adulto, mas é isso mesmo. Eles estão num conflito aí nessa fase de desenvolvimento, onde ainda querem ter comportamentos infantis, mas por vezes é exigida uma responsabilidade de vida adulta. E o luto pelos pais da infância. Os pais já não são mais super-heróis. E isso, ver que os pais são falhos, causa uma dor muito grande. E aí eles começam a fazer o quê? Buscar grupos, amigos, que pareçam com eles, tanto nas características físicas, quanto nas novas ideias que vêm surgindo. Afinal, agora, eles não precisam mais seguir 100% os pais heróis, não é mesmo? E tudo isso gera conflitos emocionais, que quando juntam com alguns fatores biológicos que nós vamos ver daqui a pouco, podem favorecer a busca a drogas. A adolescência, então, é um momento de descoberta e conhecimento pessoal, um momento único e ímpar na vida de cada um. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento, a segunda década de vida é marcada por processos delicados e específicos de refinamento cerebral, de modo que o cérebro do jovem é mais suscetível aos efeitos da substância. Ou seja, os sistemas de reforços relacionados ao prazer gerado pelas drogas são naturalmente superativos, enquanto que os sistemas responsáveis pela inibição de comportamentos são naturalmente hipoativos, contribuindo para a característica de impulsividade típica dessa faixa etária. Os adolescentes, eles não estão sabendo como inibir os seus comportamentos totalmente, igual a gente quando é adulto, já sabe um pouquinho melhor. Quando junta isso com o fato das drogas darem um prazer ainda maior na fase da adolescência, os conflitos emocionais que nós temos nessa faixa etária,
nós temos uma combinação um pouco perigosa, porque favorece que o adolescente busque essas novas descobertas que podem fazer com que ele se envolva com o que não é melhor para ele, né? E tudo vai depender muito da forma que a gente apresentar para ele o que é melhor e o que não é. O uso de drogas gera uma ativação do sistema de recompensa ainda maior nos adolescentes do que nos adultos, que, aliada a essa impulsividade típica dessa fase de maturação cerebral, coloca o jovem em maior vulnerabilidade em relação às drogas. Apesar de o destaque com as drogas ocorrer na adolescência, as concepções de certo e errado em relação às drogas começam muito antes. E é sobre isso que nós vamos ver na nossa próxima aula.